Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre a primeira entrada de Saturno em Aquário. Nesse vídeo eu quero mostrar, dar uma prévia para vocês do que pode vir com a entrada de Saturno no signo de Aquário. É importante dizer que essa entrada de Saturno é só um aperitivo, ou seja, Saturno vai dar uma amostra para a gente o que ele quer, o que ele vai trabalhar, o que ele vai cobrar da gente nos próximos 3 anos, a partir de janeiro de 2021, de final de dezembro e janeiro de 2021. Saturno vai ficar até março de 2023 no signo de Aquário. Então a gente tem muitos anos aí para trabalhar com essa energia, mas antes, assim como aconteceu com Urano, Saturno vai entrar no signo de Aquário, vai retrogradar e vai voltar para o signo de Capricórnio. No momento que ele volta para o signo de Capricórnio, ele finaliza aqueles assuntos que estão ali, e as datas estão aqui para vocês. Então aqui, olha, dia 22 de março de 2020, a gente tem a primeira entrada de Saturno em Aquário. No dia 11 de 5 de 2020, Saturno vai começar a retrogradar no grau 1:57 do signo de Aquário. No dia 1º de julho de 2020 é quando Saturno retorna ao signo de Capricórnio, então ele vai ficar até 9 de setembro retrógrado, ali na energia capricorniana, e de setembro até dezembro a gente vai finalizar os assuntos capricornianos até que Saturno entre em definitivo em Aquário. Então esse é um ano de finalização, de fechamento do trabalho que Saturno fez em Capricórnio. Eu fiz o vídeo para vocês, eu vou deixar a playlist aqui de Saturno em Capricórnio, vou linkar os vídeos aqui para vocês entenderem o que foi trabalhado desde que Saturno entrou no signo de Capricórnio. São justamente esses assuntos que vão passar pela última revisão deles, mas antes disso a gente vai ter uma prévia, né? A gente vai ter uma ideia do que Saturnão vai trabalhar na energia aquariana, e é isso que eu coloquei aqui para vocês. Então vamos dar uma olhada? Primeiro, Saturno vai entrar em um signo que ele se sente super, hiper bem. Primeiro, é o reinado dele, ou seja, ele está saindo do seu trono ali em Capricórnio, só que em Capricórnio ele fica muito duro, muito sério, ele sente um peso de uma responsabilidade muito maior no signo de Capricórnio. É como se fosse um reinado mais denso, mais difícil. Quando Saturno entra em Aquário, o que acontece? Ele fica leve, ele fica bem, como se ele entrasse em um período de amanhecer, de luz, de leveza. Então, primeiro, é importante a gente entender que a regência de Saturno em Aquário é diurna, é leve, é tranquila, é mais benéfica para a gente. O interessante é a gente entender que ele se desenvolve mais facilmente, porque ele perde um pouco aquele peso, aquela carga limitadora dele, e ele passa para construção de ideias. Lembrando que o signo de Aquário é um signo de ar fixo. Sabe quando você acredita em uma coisa, quando você confia, quando você tem fé que aquilo vai dar certo e você insiste, pesquisa, estuda, faz experimentos, vê se aquilo dá certo, se não dá, testa de uma forma, testa de outra para provar que aquilo ali sim vai dar certo em algum momento? É o cientista. O cientista ele tenta 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes até conseguir o resultado desejado ou próximo àquilo que foi desejado, que foi idealizado, e no momento que aquilo é provado, pronto, coloca-se em prática. Então Saturno em Aquário adora isso, porque é o cabeção pensando, ali é aquariano, é o gênio, é o cientista, é a mente brilhante, futurista, idealizando e focando nessa ideia. E Saturno adora esse foco, adora essa persistência, essa confiança de que aquilo ali vai dar certo de alguma forma, e ele vai lá e ajuda a concretizar esta ideia, a trazer para a realidade a ideia. Então, é assim mais ou menos que Saturno vai trabalhar com as energias aquarianas. Mas o que é Aquário? Aquário é um signo altamente livre, conectado aos interesses sociais e coletivos. É um arquétipo que não pensa só em si, pensa no coletivo, pensa em todos. É um arquétipo que traz a consciência social, ambiental,
ao mesmo tempo, ou seja, é um signo que tem uma consciência de um todo, que existe a individualidade do ser, ou seja, cada ser é um e único, porém esse indivíduo ele trabalha junto com outros indivíduos, formando assim uma família. O signo de Aquário é oposto a Leão. O signo de Aquário vê a humanidade como uma família. Já o seu oposto complementar, que é Leão, vê as pessoas do mesmo sangue como família. Dão muito mais valor às pessoas que têm o mesmo sangue. Aqui a família é universal. Então aqui nós temos o quê? A consciência de que, se eu maltratar a natureza, eu estou maltratando o jardim da casa dessa humanidade. Como eu posso fazer para melhorar a distribuição dos recursos, de dividir igualmente, irmanamente, entre todos esses seres que vivem dentro dessa célula chamada Terra? Quais os recursos tecnológicos, quais as bugigangas que eu posso inventar aqui para beneficiar a todos? Ou a beneficiar um grupo X, um grupo Y? Por exemplo, o signo de Aquário é o signo que cria uma forma de leitura para as pessoas que são cegas. Então são gerados sistemas colaborativos que se unem em prol de desenvolver tecnologias que ajudem pessoas que têm uma certa limitação, que são especiais e trazem uma característica diferente da maioria. Luta pela liberdade, luta pela igualdade, mas quando eu falo igualdade, eu coloquei aqui para vocês que a igualdade está relacionado à equidade, ou seja, não adianta fazer as coisas igual para todo mundo, porque como existe um post que é bem interessante, que é uma árvore e um mestre ali aplica uma prova, e ali a gente tem uma fileira de animais e esses animais vão disputar entre si. Só que a prova é quem subir na árvore primeiro ganha. É claro que o macaco estaria em vantagem e o peixe em desvantagem. Então é uma disputa onde as regras são iguais para todos, mas o peixe tem vantagem na água e o macaco tem vantagem para subir uma árvore. Se colocar os dois juntos para uma mesma disputa, nesse caso o macaco tem vantagem. E o signo de Aquário, ele pensa justamente nessa equidade. Não é só trazer igualdade para todos, mas trazer justiça e equilíbrio para essa igualdade. Por isso, nós temos aí equidade. Ajustar, equilibrar de forma justa disputas, conquistas e benefícios. E isso é um trabalho muito aquariano. Então a prévia que a gente vai ter aí dessa entrada de Saturno em Aquário, nesses próximos 1 mês e meio, mais ou menos, até 11 de maio ali de 2020, está bastante relacionada a essa cobrança, a cobrança da sociedade para sair da sua individualidade, para deixar de girar em torno dos seus próprios interesses, dos benefícios que poucos têm, e ele passa a cobrar, de certa forma, uma conscientização de que estamos em sociedade, fazemos parte de um coletivo e precisamos ser um pouco mais humanitários, um pouco mais fraternos com essa comunidade que vive em um planeta chamado Terra. Então, nesses próximos quase 2 meses, a gente vai sentir o peso dessa cobrança. É como se Saturno virasse para a gente e falasse assim: vocês estão preparados para entender o que é viver em sociedade, o que é pensar coletivamente, o quão é necessário você se preocupar com o que você está fazendo individualmente afeta a todos? Se você tira muito recurso da natureza só para si ou para um grupo específico e deixa o restante fora, você se beneficia de algo que vem gratuitamente para todos. Se alguns se beneficiam desses recursos e deixam outras pessoas na escassez, vocês estão fazendo isso? Então vão ter que aprender a lição. O calor que vem desse sol que está lá brilhando, irradiando, ele vem igual para todos que estão no planeta Terra. A água potável do planeta Terra é para que todos possam beber. Por que só alguns vão se beneficiar da água potável, dos recursos naturais que a natureza fornece? Por que só alguns vão se beneficiar disso? O signo de Aquário é um signo que mostra: vocês são humanos. Dentro da escala evolutiva, encarnadas, vocês humanos são os mais inteligentes, são os que podem, através da consciência, do aprendizado e da habilidade de inventar o
O signo de Aquário é um signo altamente inventivo. Então, é dado para o ser humano a possibilidade dele transformar, reciclar os recursos que a natureza dá, como a gente fez. Nós construímos um sistema chamado sociedade em que a gente convive. Esse sistema é regido por Saturno e Capricórnio. As regras são cobradas por essa energia capricorniana e saturnina. E dentro dessas regras existem as leis, que é aplicado através de Sagitário e Júpiter. Mas a capacidade do ser humano se reinventar está no signo de Aquário. Então, por nós termos essa habilidade de se reinventar, nós somos os animais desse planeta Terra mais evoluídos, com possibilidades diferenciadas dos demais animais. E essa energia aquariana quer tornar a gente cada vez mais humano e menos animalesco. Só que muitas vezes os nossos instintos animais tomam conta da gente. E aí vem o olho por olho, dente por dente, vem a lei da vantagem, o matar para sobreviver, o excluir para sobressair. Ou seja, tudo isso são características muito animalescas. E que o signo de Aquário, que é o único signo que traz a imagem humana, quer que a gente evolua. É o signo que deseja que a gente se torne mais humano como uma espécie que vive dentro de um sistema chamado Terra. E como que a gente pode melhorar essa convivência? Como que a gente pode se tornar mais humanitário? Como que a gente pode colaborar um com o outro? Respeitar as diferenças e viver com essas diferenças de forma civilizada, amorosa, fraterna. É isso que é a energia aquariana. E aí entra Saturnão aí e ele vai cobrar isso da gente. Ele vai mostrar, está na hora da humanidade evoluir, se melhorar como humano, avançar. A energia de Aquário não só avança na tecnologia, ele avança na tecnologia que é o próprio ser humano. Nós somos uma máquina funcionando, uma máquina emocionada funcionando. E a era de Aquário vem com esse objetivo, de evoluir o ser humano e o sistema social que esse ser humano está gerando em torno de si. Essa é a evolução aquariana. Então Saturno está entrando em Aquário para começar sua cobrança nesse sentido, mas também para ajudar a condensar todas as ideias, a amadurecerem os seus projetos coletivos. E se as suas ideias são ideias que beneficiam o grupo, o coletivo, aí Saturno entra ali lindamente. Se as suas ideias são para o seu próprio benefício, aí Saturno entra com a foice, castrando essa ideia, limitando, tirando de você essa possibilidade. A foice de Saturno tem como objetivo tanto castrar, cortar, colocar fins, ou seja, matar, como também tem relação com a colheita. Se você pensar ali numa plantação de trigo, por exemplo, se você observar o desenvolvimento do próprio trigo, ali tem uma vida que está se desenvolvendo. Quando esse trigo ele chega no seu ponto de colheita, vem esta foice e dá fim a esse ciclo, porque depois desse ápice aqui do seu desenvolvimento, esse trigo vai começar a murchar, a secar e a morrer. Então, essa foice de Saturno tem também o propósito da colheita na hora certa, para que não se perca. Mas a foice de Saturno tem dois gumes. Ele tem o objetivo de eliminar tudo aquilo que prejudica o desenvolvimento e o amadurecimento do todo, como ele também traz o corte no tempo certo, trazendo para a gente abundância. E quando a gente faz o nosso dever de casa direitinho, e quando a gente aprende as duras lições de Saturno, pronto, a colheita geralmente é muito benéfica. Bom, mas vamos aqui para esses pontos que eu trouxe para vocês. Eu vou ler aqui junto com vocês para que a gente possa entender mais ou menos o que é esse Saturno em Aquário. Bom, quando o Saturno entra em Aquário, é como se o líder comunitário, que é Saturno seria o líder, chega para ajudar os projetos a saírem do papel. O que seria o papel? Seriam as ideias, os ideais aquarianos, aqueles que Aquário fica ali persistindo na sua energia fixa, que não desiste facilmente. São justamente estes os papéis, são os seus ideais. Então, Saturno ele ajuda a fazer o quê?
Ele ajuda a solidificar, a trazer para a realidade, a colocar a mão na massa naqueles projetos que estão apenas no papel. Chegou a hora de realizar, chegou a hora de fazer alguma coisa. Só que para fazer alguma coisa com esse Saturno ali, a gente precisa se organizar, a gente precisa se disciplinar, a gente precisa se concentrar. É muito importante se planejar dentro de um cronograma, ou seja, ter a sabedoria de entender que cada processo tem o seu próprio tempo. Não adianta querer acelerar o tempo. Então esse é um ponto importante dessa entrada de Saturno em Aquário. O próximo ponto que eu coloquei aqui, chegou a hora de organizar, condensar, montar um projeto, criar um cronograma e trabalhar de forma sensata e sóbria para que as reformas que foram idealizadas na energia aquariana ganhem forma e sejam implantadas. Ou seja, foi exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. O próximo ponto aqui, que é um ponto muito importante de se levar em consideração, o desapego da carga emocional, porque com a passagem de Saturno em Capricórnio, ele densifica o emocional, que muitas vezes é mal trabalhado, mal administrado pela energia capricorniana. Os capricornianos, ou para quem tem a energia capricorniana muito forte no mapa, são pessoas extremamente emocionais. Só que a grande maioria não sabe administrar, cuidar, trabalhar as suas emoções. Então vivem nos extremos, ou estão extremamente secas, sérias, indiferentes em relação às suas emoções ou em relação a outras pessoas, ou vêm para o outro lado da imaturidade emocional, ou seja, vem a depressão, a tristeza, o isolamento, a fuga das próprias emoções, que podem trazer problemas emocionais seríssimos. E aí nós temos esse eixo aí de Câncer e Capricórnio, que um dos objetivos é justamente o equilíbrio emocional. Só que quando esse Saturno ele entra em Aquário, o emocional ele é meio que descartado, colocado de lado. A energia aquariana é altamente pragmática. Então, o desapego da carga emocional densificado em Capricórnio, de Saturno que passou por Capricórnio, será um marco dessa passagem de Saturno por Aquário. As relações e laços se tornarão bem mais pragmáticos, não haverá espaço para ilusões, vitimismos e dramatização. Ou seja, é um período que não adianta fazer drama, não adianta se vitimar, não adianta viver em ilusões. Porque Saturno em Aquário simplesmente traz para as pessoas um sentimento de: ei, sai da sua infantilidade, da sua imaturidade e cresce, aparece. Vamos embora, vamos trabalhar em conjunto aqui. É como se essas pessoas atrapalhassem um processo de desenvolvimento do coletivo. É como se tivesse uma engrenagem girando ali e uma parte dessa engrenagem começa a falhar, atrapalha todo o movimento desse ciclo aqui, desse processo. Então a energia aquariana, ela simplesmente fala assim: você não está sabendo lidar com esse movimento coletivo? Sai fora. E sai fora mesmo. Fica aí de lado, lide com as suas questões, se resolva individualmente, que aí vai lá para o signo de Leão, para os estudos e pesquisas do seu próprio ego, do seu próprio ser. Vai para lá, se melhore, se aprimore. Depois você volta aqui e faz parte desse grupo que está trabalhando em prol de todos. Se você, indivíduo, vai começar a trazer problemas para cá, cai fora. Essa é a ideia aquariana. Aquário não é um signo fofinho, queridinho, todo emocional e nutritivo. Não é nada disso. Ele é pragmático, ele tem um problema, ele quer a solução, ele tem um projeto para desenvolver, ele foca naquilo ali, o signo fixo de ar, foca naquilo, resolve aquilo, e com Saturno ali a coisa fica mais séria ainda, fica mais pragmática ainda. Então, é muito importante a gente entender que para os próximos 3 anos, a gente vai ter esse tipo de vibração aí. Nós estaremos menos sensíveis dentro dessas características de ilusão, vitimismo e dramatização. Bom, o próximo ponto que eu trouxe aqui para vocês é estruturar ideias. Saturno em Aquário veio para estruturar as ideias. Não adianta as pessoas erguerem bandeiras, irem às ruas para pedir impeachment ou qualquer coisa nesse sentido e simplesmente não ter um projeto, não ter um objetivo, uma meta a se alcançar.
Saturno. Não adianta reivindicar nada sem um propósito maior, muito bem estruturado, estudado, analisado, pesquisado pela energia aquariana. O signo de Aquário é o arquiteto. E o arquiteto, ele monta antes o seu projeto em uma maquete, ou seja, ele estuda, ele analisa, ele pesquisa, ele vê se aquilo vai dar certo. É o cientista, é o arquiteto, ele monta a sua maquete e vê, tá tudo certo? Essa miniatura construída aqui vai funcionar de verdade? Deu certo? Aí vem Saturnão e fala assim, bora lá, bora colocar a mão na massa, vamos começar a erguer aí os muros, as paredes, as vigas e vamos começar a construir. Ou seja, pega aquela maquete de Aquário e Saturno constrói, solidifica, manifesta aquela ideia. Por isso que ele rege Aquário também. Esses dois planetas, Saturno e Urano, regem o signo de Aquário. Então Saturno vem para estruturar ideias pelas experiências do passado, ou seja, Saturno tem a ver com o passado, tem a ver com lições do passado. Então, através das experiências, se aplica no presente, que tem a ver com Saturno também. Saturno, ele traz lições do passado para serem consertadas e resgatadas no presente e, para finalizar, trazendo benefícios no futuro. Ou seja, os projetos que serão idealizados e estruturados agora vão beneficiar a humanidade no futuro. É um projeto futurista. Tá certo? O outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é a possibilidade de solidificar a união, colaboração, associações e formação de grupos como sistema colaborativos, sindicatos, coworking e etc. Será muito forte quando o objetivo for beneficiar o coletivo, ou seja, ele vem com o objetivo de solidificar a união das pessoas, principalmente os grupos que se reúnem para beneficiar o todo. Mas a gente não pode esquecer este tópico aqui em cima. Organização, montar um roteiro, criar um cronograma e trabalhar de forma sensata e sóbria, usando a mente, a inteligência humana para perceber se esses projetos coletivos darão certo, vão funcionar de alguma forma. Então é necessário debruçar ali, estudar bastante, pesquisar bastante, experimentar bastante para depois colocar em prática. O próximo ponto que eu trouxe para vocês aqui são os avanços tecnológicos. Sim, avanços tecnológicos que ainda estão para serem desenvolvidos. Esses projetos podem sim ganhar vida com a passagem de Saturno em Aquário. E eu botei um adendo aqui para vocês. O filme De Volta para o Futuro, para quem assistiu, deixará de ser uma frustração para a humanidade. Ou seja, quem assistiu o filme De Volta para o Futuro sabe que no ano de 2008 ou 2018, a tecnologia estaria super avançada. Ou seja, carros voadores, o skate ali, né, voando, não tinha rodinhas e tal. Ou seja, a gente está começando a desenvolver carros voadores agora, né? Alguns meios de transporte nesse estilo já estão sendo testados aí. Ou seja, a humanidade, apesar de ter passado por um boom aí em avanços tecnológicos, principalmente na comunicação e internet, conectando a todos, mas ainda assim é uma frustração assistir aquele filme e ver que a gente avançou tão pouco. Então é muito provável que nos próximos 3 anos a gente veja aí sim um avanço tecnológico gigantesco. Até porque Saturno ajuda a manifestar, a concretizar, a dar vida a essas ideias, a esses projetos. Aí o próximo ponto está aqui: lutas e militâncias podem se fortalecer, concentrar e se solidificar para fincar. Aqui é fincar suas raízes e nunca mais soltar. Ou seja, se esses grupos se unirem e se unirem de uma forma muito comprometida e inteligente, provavelmente essas raízes vão fincar ali de uma forma bem concreta e dali podem se desenvolver outros ramos. Mas precisa ser muito bem planejado e muito bem arquitetado. A liberdade será um tema bastante discutido com Saturno em Aquário, sim. E a igualdade, que eu destaquei a equidade aqui para vocês, ou seja, a igualdade e equidade, e a fraternidade também serão bastante discutidos, serão temas que estarão em pauta aí sempre. Então, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Assim como o que a gente está passando agora com o coronavírus, está sendo uma prévia
desse Saturno em Aquário. Está sendo cobrado da gente de uma forma bem saturnina uma responsabilidade social. Ou seja, fique em casa para não se contagiar e contagiar as pessoas ao seu redor. Se for comprar alguma coisa, compre de forma consciente. Pense nos outros que ainda não compraram. Vocês estão percebendo a importância do dinheiro? Vocês estão percebendo a importância do sistema em que vocês estão inseridos? Ele funciona, ele beneficia as pessoas. Mas será que estamos utilizando esse sistema da forma certa? Ou só está beneficiando a alguns poucos por aí? Qual a diferença do empregador e do empregado? Qual o valor que o empregado tem e qual o valor que o empregador tem? Isso tudo é Saturno em Aquário. São realidades que estão brotando aí nessa pandemia que a gente está passando. Então Saturno ele está cobrando da gente uma responsabilidade social e uma conscientização com Júpiter em Capricórnio, uma conscientização do que está sendo feito, dos benefícios que a gente tem. Quem é beneficiado e quem não é? Por que uns são e outros não? Por que umas pessoas têm um certo merecimento e outras não? Por que uns podem e outros não? Na verdade, por que uma minoria pode tanto e a grande maioria pode tão pouco? O que está acontecendo nesse sistema social que a gente vive, que foi construído através de Capricórnio e Saturno? O que está acontecendo aqui com Júpiter, que rege Sagitário também, que são as leis desse sistema? Quem que está sendo beneficiado? O que está sendo justo? O que está sendo injusto? Saturno entrou para isso aí. Então isso tudo está inserido aqui também. Projetos para mudanças drásticas em relação ao uso e à extração de recursos naturais poderão ganhar muita força. Saturno, nessa energia aquariana, traz à tona muito esse assunto. E grandes mudanças nos sistemas político, econômico, social, tecnológico, alimentar, industrial, farmacêutico e assim vai, irão acontecer. Ou seja, nesse momento, com essa pandemia, a gente está tendo uma prévia do que serão essas mudanças nas estruturas de cada um desses sistemas aí que a gente tem hoje em dia. Tá bom? Então é isso, pessoal. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui. É claro que em dezembro de 2020 ou janeiro de 2021 eu vou fazer um outro vídeo falando de Saturno em Aquário. Esse aqui foi só uma prévia, só para a gente ter uma ideia de como que esse Saturno trabalha aí, tá? Lembrando que Saturno ele vai entrar em Aquário, vai passar 2 meses, mais ou menos 2 meses ali, e retorna para Capricórnio e só vai voltar para o signo de Aquário ali no dia 17 de dezembro de 2020, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.